Hoje é dia 12 de abril e eu vou me batizar hoje. Agora são 3 horas da manhã e eu queria gravar esse vídeo aqui antes de ser batizado, antes de tomar um banho, né? Tomar um banho em águas vivas, tomar um banho em águas crísticas. E, cara, eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês, de verdade. Eu queria gravar esse vídeo pro Kamai e queria gravar esse vídeo pra vocês. Porque é uma decisão muito, muito massa. E eu vou contar pra vocês o contexto de tudo, né? Tenho 26 anos, fui batizado na igreja católica já há um bom tempo. Deixa eu arrumar o cabelinho aqui, né? Fui batizado na igreja católica quando eu era guri. Cresci boa parte estudando sobre o espiritismo. Então cresci ali na doutrina espírita. E hoje, frequentando uma igreja evangélica, decidi me batizar. Só que aí vem um detalhe. Que detalhe que é esse, Kamai? Por que se batizar na igreja evangélica? Por que esses outros conhecimentos vêm à tona? E por que aos 26 anos eu decidi me batizar também? Tô falando um pouquinho mais baixo, mais grave por conta do horário, né? Espero que me entendam. São 3 horas agora. O culto em que eu vou me batizar são 3 horas da manhã. O culto que eu vou me batizar são 11 horas da manhã, né? Então eu espero que vocês entendam. Mas vamos lá. Na doutrina católica, cara, eu não escolhi. Então foi uma coisa cultural, que eu fui batizado. A única vantagem para mim, sendo criança, era, cara, eu tenho padrinhos agora. Ou seja, eu tenho pessoas a quem eu posso pedir presentes, além dos meus pais. Então a única vantagem que eu vi era essa. Quando eu fui crescendo, né, minha mãe foi se encontrando em outras religiões também. E aí a gente foi meio que seguindo o rumo, né? Eu e meus irmãos, e eu gostei muito da doutrina espírita. Gosto também de muitos conceitos que ela traz, principalmente sobre a reforma íntima, né? Que é algo maravilhoso, é algo que são atividades práticas e maneiras com que você pode reformular os seus pensamentos, comportamentos, sentimentos e se tornar melhor. De fato, uma reforma interior. E algumas medidas lá, inclusive, são terapêuticas. Então, é muito bom. Recomendo para você que procure, né, estudar sobre, pelo menos sobre o quesito de reforma íntima. E, cara, cheguei aqui em São Paulo, já tem mais ou menos uns 3 meses, cheguei finalzinho de janeiro. E de lá pra cá, fui frequentando a igreja evangélica, frequentei também aqui o centro espírita, não me adequei muito bem, não me senti muito bem abraçado e aí por isso senti a necessidade de procurar outras, né? E aqui tinha um amigo meu que passou, que fundou uma igreja nova, uma igreja bem intimista, uma igreja que está nascendo agora, nada mais nada mais encaixado com o momento em que estou agora, que estou nascendo, digamos assim, em ruas, em cidades, em caminhos paulistas, né? Acabei de chegar aqui, estou nascendo também em muitas vertentes em que estou buscando melhorar para a minha própria vida. Tanto de maturidade pessoal, profissional, como espiritual também, né? Por mais que eu já me considere uma pessoa madura, mas quem sou eu, né? Comparado ao quanto que eu posso ir além, agora que eu tomei boas decisões, agora que eu tenho consciência racional e espiritual do que é certo e o que eu posso fazer para melhorar o meu eu mesmo, o meu eu para com o outro, né? E conseguir executar de fato os 2 mandamentos que Cristo nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, né? Então vamos lá. Com essa frequência, cara, enfim, eu vou dar uma resumida aqui, foi maravilhoso. Essa frequência na igreja evangélica, eu comecei a servir lá e foi uma das primeiras vezes que eu me senti útil dentro de uma casa religiosa, né? Me senti... Pô, é muito bacana você ser útil. Acho que principalmente o homem tem que ter o senso de utilidade, né? Se não ser, porque não temos pena, ninguém sente pena de nós. Então, se não formos útil, porra, para que vivemos, né? Mulher tem a sua utilidade também, crianças têm a sua utilidade, idosos têm a sua utilidade e homens
E homens, porra, se eu não prover, se eu não servir, se eu não for útil para a sociedade, para o local em que está, cara, isso é inútil. Mas algumas outras pessoas conseguem se destacar sem ter tantas funções, digamos assim. Não sei se eu consegui explicar tão bem. Mas enfim. E cara, na igreja, servindo a igreja, acho que foi muito mais de estar apto, com o coração aberto também e conhecer boas pessoas. Isso Deus me abençoou, graças a Deus. Quando chegou o convite para mim, ser batizado, que eu já estava frequentando, né? Eu parei para pensar sobre isso, porque se eu fosse buscar sobre, como eu já fui batizado, né? Eu iria demorar bastante, sendo bem sincero com vocês. Iria demorar bastante tempo. Só que eu já vivo como cristão. Eu já aceitei Jesus publicamente, nem sabia o peso sobre isso, então estudei o peso sobre isso e aceitei Jesus como meu salvador publicamente. Não sabia nem que precisava disso, mas entendendo, eu aceitei de bom agrado e vi que fez diferença em minha vida, no sentido de buscar mais a Cristo. E lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias, e não é só sobre atividades, tá, pessoal? É sobre como que você coloca isso no seu dia a dia. É sobre como que eu cumprimento uma pessoa tentando ser uma imagem melhor, uma imagem e semelhança melhor de Cristo. É dentro das minhas reuniões comerciais de negócios, literalmente não enganar a pessoa, né? É óbvio isso, mas a gente está no mundo do comercial, de empreendedorismo digital, em que muita gente engana, seja com provas sociais, seja com documentos, seja com depoimentos falsos, seja com qualquer outra coisa. Isso é em você ser genuíno, transparente, de fato se preocupar com o próximo para você conseguir ajudar essa pessoa, você já é diferente, cara. Você já tá levando Cristo até dentro do seu trabalho, só por você ser íntegro. Do quanto que o mercado é sujo, você sendo simples e verdadeiro, você já se destaca. Isso é bizarro, mas é assim que funciona. Então, enfim, se preocupar com o que você posta, o que você veste, o que você escuta, o que você estuda, como que você fala, então tudo, cara, esses pequenos detalhes que vai moldando o nosso espírito, coração, sentimentos e pensamentos aos poucos, é o que eu vejo que, na minha concepção, está me tornando cada vez mais um cristão maduro, uma pessoa mais próxima de Cristo. Então, foi quando eu perguntei para o pastor, né? O pastor me fez o convite e aí eu falei assim, cara, se você me explicar sobre o que é o batismo, porque eu já fui batizado. O que significa isso? Eu fui batizado não porque eu quis, não é porque eu não quereria. Se minha mãe explicasse ali na hora e tal, né? Não é como se eu não fosse querer. Mas eu não tinha consciência, pô, tinha 3 anos, cara. Porra. Enfim, se você me explicar, se eu entender, enfim, cara, de bom agrado ser batizado. E aí ele me explicou, pediu para ler Atos, pediu para ler as cartas de Paulo, pediu para ler várias outras coisas que eu ainda, inclusive, estou lendo, né? Comecei em Atos, agora estou em Gálatas, se eu não me engano. E, enfim, sensacional as cartas de Paulo. E agora estou lendo e entendendo a Bíblia, né? Antes eu lia, às vezes, cara, com a sensação do tipo assim, parece que eu tô lendo mais por obrigação. E sempre quando eu fui pedindo para o próprio Espírito Santo me trazer clareza, conhecimento, discernimento sobre as palavras e sobre o que Cristo quer transformar na minha vida e me dizer com aquilo ali que está na Bíblia, ou me dizer com o que eu tenho que fazer no meu dia a dia para ser um homem melhor, um cristão melhor. E aí as coisas foram acontecendo de maneira mais fluida, né? Como até o vídeo anterior mesmo, eu falei o que Deus tem para mim dentro aqui de São Paulo, né? E parece que, cara, tá sendo encontradas as respostas aos poucos. Quem diria? Quem diria que em 3 meses aqui em São Paulo, em Alphaville, uma cidade em que está tomada às vezes, seja lá por luxúria, por vaidade, por avareza, por inveja, por ciúme, por excesso de
de extravagância, de dinheiro, de soberba, de eventos luxuosos, de pessoas que têm muito faturamento, mas é muito na imagem, sabe? É muito no material, é muito no querer ser, querer mostrar, mas não ser de fato, é querer ter, né? É uma ânsia pela posse muito grande. E quem diria que em um ambiente desse, eu consegui não, cara, quem sou eu pra dizer isso, mas tipo, Deus me trouxe o discernimento no meu olhar de ver assim, essa é a cidade que você vai morar. Porque essa é a cidade, não é a melhor cidade do mundo, mas vai ser a melhor cidade para você se desenvolver e você aprender mais sobre mim e sobre o que eu tenho para ti. Isso ficou muito claro para mim quando eu vim para cá, quando eu visitei com mais frequência aqui ano passado, né? E eu fiquei, caramba, quem diria que em 3 meses morando aqui, empresa dando certo, posicionamento melhor, constância nos vídeos, coisas que eu queria ter resolvido já há muito tempo, saber quem eu sou melhor, saber como que é a minha comunicação, qual é o meu tipo de cliente, saber quem eu sou como cristão, como filho de Deus. Recentemente eu postei no meu Instagram, né, fiz uma viagem para Floripa, lançando uma célula lá com o pastor. Não lançando, né, tipo participando de uma pregação que está sendo construída uma célula em Floripa. E, cara, Floripa foi uma viagem um local que eu viajei 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, não lembro, que foi só pra perdição, cara, foi só pra luxúria mesmo, só pra sair pra praia, gastar dinheiro, ver mulher, sei lá. 2, 3 anos depois, estou no mesmo local, a convite do pastor para ajudar na construção de uma célula. Olha que bizarro, meu irmão. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Enfim, e lendo esses textos que o pastor me trouxe, eu tirei a conclusão de que no texto em que Felipe encontra com o viajante, que eu esqueci o nome que se dá a esse viajante, né? Se eu não me engano, fala o nome do país ou é da cidade dele. Ele fala, cara, você conhece o texto que você está lendo? Como é que eu vou conhecer, sendo que ninguém me explica? Ele, não, então vou te explicar. Subiu ali na carrocinha, pá, explicou para ele, explicou sobre as profecias, sobre quem que era o Messias, quem que é Jesus, como que ele morreu na cruz e foi crucificado por nós e ressuscitou, etc. E é isso. Você crê nisso, cara? Creio. Aí ele, você crê como Jesus o seu Salvador? Sim, creio. E tem água aqui, inclusive. Tinha um poço ali, né? Tipo, sei lá, choveu e por acaso tem água aqui. O que me impede de ser batizado? Aí ele, nada. Tu crê? Creio. Aí, então toma o batismo aí. Toma uma aguinha, toma um banho, toma um não sei o quê. E o cara foi batizado. E eu fiquei, irmão, que simples, velho. Por que às vezes a gente complica, né, as coisas na nossa cabeça, na nossa vida? Ou o que fulano vai achar, ou o que a história com as minhas antigas religiões, né, católica, espírita, etc. Tipo, por que, né? Por que tem tantas interrogações assim, às vezes que são interrogações na nossa cabeça, mas quando a gente externaliza isso, quando você se tira do âmbito do protagonista e se coloca no âmbito do espectador, você vê a diferença e vê, cara, isso aqui não faz muito sentido eu estar muito preso a isso, a esses pensamentos, a esses preconceitos, né? Em complicar as coisas demais, mano. Às vezes, por exemplo, as interrogações com que eu tinha em relação ao batismo poderia ser, tipo, é isso? Eu virei crente, eu virei evangélico? Cara, não sei, mas eu sou cristão. Pô, tipo, o meu relacionamento é com Cristo.
A consequência disso é eu servir dentro de uma igreja, mas com que o pilar principal é Cristo. Eu posso estar hoje na evangélica, amanhã na católica, amanhã servindo no espiritismo. Óbvio que o ideal não é esse fuzuê, né, de troca-troca toda hora. Mas tu entende quando você está com Cristo independente, cara? Posso estar servindo, sei lá, no budismo, falando de Cristo lá dentro do budismo, e é isso, não. Eu vou ser cristão aonde eu for e ponto final, é isso. Literalmente, irmão, foda-se a religião. A gente tá aqui é pra Cristo, velho. E aí, quando eu pensei nisso, lendo também, conversando com o pastor, né? E graças a Deus que ele me instruiu muito bem, ele me trouxe esses textos para ler também, para eu ter esse conhecimento. É muito importante com que você vai fazer qualquer coisa, cara, com que você estude. Principalmente quando a gente está falando de algo espiritual, né? E algo que muitas pessoas utilizam da maldade. Utilizam de pretextos bíblicos para ganhar algo em troca. Entende? Então é muito importante com que você estude, mas com que você esteja com o coração aberto para o que Deus venha falar contigo, com que você continue orando também. Peça a Deus para falar contigo. Enfim, e aí quando teve isso, cara, eu fiquei, não, mano. Tipo, é como se eu já fosse batizado. Só que não teve esse simbolismo. E esse simbolismo é muito importante. O vídeo todo, já tem 16 minutos aqui. Eu quero que vocês entendam isso. Se eu passar para vocês isso, vai ser muito importante vocês terem assistido esse vídeo até o final. O simbolismo, pessoal, é muito importante para nós, seres humanos, meros mortais. É muito importante. Exemplo. Cara, o simbolismo da cruz, que não é só um simbolismo, né? Mas o símbolo da cruz é o símbolo mais famoso do mundo. O símbolo da cruz. O simbolismo de Cristo na cruz, da crucificação, é um simbolismo muito forte, cara. E que é real. E que se aquilo não for real, cara, muita parte da nossa fé vai por água abaixo. Se a gente não acredita que ele morreu por nós, por nossos pecados, e que ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, cara, é loucura. É um simbolismo. A gente precisa que isso seja verdadeiro. A gente. E é. Entende? A gente precisa e é, graças a Deus. A gente precisa com que isso seja verdadeiro. Tá? Porque muita gente tipo, se separa da sua fé nesse rolê, mano. Outro simbolismo muito importante, eu quero que vocês entendam. Aqui eu não tô falando de religiosidade, tá, pessoal? Eu tô falando de, cara, algo concreto, não material, mas palpável, colocando no racional, não na religiosidade, tá? Tô falando de simbolismo. Simbolismo no casamento. Como vocês sabem, já morei com uma pessoa, morei por 2 anos. Morava como casado. Tudo era como casado, cara. Vivia a vida de casado. Mas não me casei. Cara, eu tinha uma ponte para voltar. Querendo ou não, quando você não testemunha o seu compromisso publicamente, cara, quando você faz isso, você queima o barco. Já era, irmão. Você publicou isso. Você tem que cumprir com sua palavra. Você tem que defender a sua fé. Você tem que defender os seus votos. Cara, se eu sou cristão, como que alguém pergunta pra mim, se eu ler a Bíblia todo dia, como que alguém pergunta pra mim alguma coisa, como alguém pergunta pra mim sobre Jesus, eu não vou falar. Como que eu vejo alguém sofrendo e pede minha ajuda, eu não vou ajudar? Se estiver ao meu alcance, o que Jesus faria? Né? Essa pergunta, o que Jesus faria? Então tem algumas coisas assim que, cara, não faz sentido quando você coloca assim tá ligado? Então, por exemplo, o simbolismo do casamento, de você ir para um altar,
fazer votos, justificar, cara, botar aliança, ter aquele momento lindo, maravilhoso. Cara, se você não ter isso, não quer dizer que você vai amar menos a mulher com que você está. Mas quer dizer que você tem um barco que é mais fácil de você voltar. Você tem uma ponte que é mais fácil de você voltar. Você pode voltar andando. Cara, mas calma aí, tem voto, tem pessoas que fazem esses votos, mas ainda não terminam, divorciam. Beleza, mas ninguém planeja a vida para fazer 300 votos, porra. A pessoa planeja casar com alguém e viver pro resto da vida. Se aconteceu de algum motivo, divorciar, cara, beleza. Mas essa pessoa pensa muitas vezes antes. Por conta que, às vezes, ela tá ali a ponte, ó. Ela pode voltar andando. Se ela casou, às vezes não tem a ponte. Ela tem que voltar nadando. É muito mais difícil. Mais difícil. É mais demorado. Tá? Então, eu queria trazer essa parada do simbolismo pra vocês, mano. Se você vive como casado, mas não se casou, você não tá casado. Se você vive como cristão, mas não se batizou, não vou dizer que você não é cristão, porque senão eu estaria acreditando que eu também não fosse. E nem por dizer que eu seria uma mentira, mas é porque eu realmente acredito muito que em comportamento eu já sou. Não sei ainda o tamanho do peso do batismo. E é isso que eu vou buscar entender. Eu busquei entender o batismo que é o necessário para a nossa salvação. Disso eu já sei. Irei me batizar. Mas o que vem daqui para frente, cara, eu estou de peito aberto para descobrir e de joelhos no chão para orar, para Deus me dar o discernimento para eu descobrir com alegria e com sabedoria. Queria gravar esse vídeo para vocês. E o YouTube aqui tá sendo um marco, né? Tá sendo vídeos mais esporádicos, mais como um marco. Marco de muitas coisas. E cara, pô, quando eu for me casar, eu vou falar aqui. Não tem jeito. Mas que marco importante, mano. Tô falando de uma salvação aqui, pessoal. Pô, vamos batizar. Então, esse vídeo às vezes pode influenciar um amigo meu. Não sei. Às vezes pode influenciar meu filho no futuro. Não sei. Às vezes pode me influenciar quando eu estiver desistindo. Não sei. E ver o quanto Cristo já me abençoou até aqui. Cara, não sei. Só sei que eu queria falar para vocês e ter isso registrado. Do mesmo jeito que eu estou documentando alguns processos da empresa que a gente está criando, meio que do zero. Cara, quantas vezes eu vou ter a oportunidade de documentar que eu vou ser batizado literalmente daqui a algumas horas, pô. Que loucura. E isso aqui é um incentivo também para você documentar pelos menos os seus marcos importantes. Cara, tô muito feliz, empolgado também com essa fase. Eu sei que nada vai mudar do dia para noite, mas às vezes muda. A decisão muda. A decisão é o que pesa no seu comportamento no dia a dia. Se você quer agir como casado, case, porra. Usa aliança e case. Pô, como é que eu imagino, eu vou abordar uma mulher na rua, ah não, vi aqui, pô, essa mulher parece a mulher de minha vida. Eu vou mudar a mulher na rua, ela fala, não, eu sou noiva. Aí eu, caramba, que é isso? Mas cadê seu anel? Se você é noivo, se você é esposa, haja como tal. Você fez votos, pô. Entende? Se você é cristão, o que te simboliza como cristão? Se você crê em Cristo, o que te simboliza? Né? Qual é a sua aliança? O que simboliza para você, cara? Seja algo material, seja algo espiritual, seja algo nos seus olhos, seja algo no seu falar, no seu sorriso. O que simboliza? O que simboliza quando você vai, ao falar com outra pessoa, o que te diz na cara que você é cristão? É um terço? Show de bola! É uma Ave Maria ali que você vai rezando. Show de bola! Mas o que simboliza isso, irmão? E o que simboliza não só
a sua aliança. Que tem muito marido, mulher, cara, que trai, que só casou, só teve o simbolismo, mas não teve o comportamento. Aí de nada adiantou. É um simbolismo falso. Mas quando você une os dois, de nada adianta, né? O comportamento sem o simbolismo sem o comportamento. Mas quando você une os dois, aí sim, cara. Aí você é congruente. E sendo congruente, você é verdadeiro. Sendo verdadeiro, você é mais próximo de Cristo. Aí eu sei que você é cristão. Aí eu sei que eu posso contar com você. Aí eu sei que eu posso fechar com você, fazer negócio com você. Aí eu sei que você está levando a vida a sério. Os seus votos a sério. E não comigo. Mas o que você fez consigo mesmo. E o que Deus espera de você. Né? Que você teve, pô, se você fez esses votos, é o que Deus espera de você. É esse recado. Tamo junto e até a próxima.